Muito bom dia a todos os juniores, mais um domingo e mais uma aula da EBD para a glória de Deus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Patrícia Xavier, faço parte da Igreja Batista aqui do Jardim Noronha, Zona Sul de São Paulo. Sou professora da EBD para juniores e também fui professora das crianças de 4 a 8 anos. E esse ano estarei dando aula para os juniores. Para todos os juniores da nossa igreja, muito bem-vindos à nossa aula. E para você que não faz parte da nossa igreja, seja muito bem-vindo também para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade aos milagres de Jesus, essa série de vídeos que nós estamos gravando. Como eu falei para os juniores nos vídeos anteriores, hoje eu vou estar reforçando, vou estar deixando aqui na descrição as outras aulas que eu já tinha aplicado falando sobre o tema Os Milagres de Jesus. Então vocês acessem esse vídeo, assistam às aulas, que ao final dessa série dos Milagres de Jesus, nós iremos fazer um formulário onde você vai responder perguntas de todos os milagres de Jesus, aonde nós gravamos a aula e aplicamos para vocês, tá bom? E depois vai sair o resultado deste formulário de cada criança que respondeu. Se você não faz parte daqui da nossa igreja, não tem um pingo de problema. Você pode estar participando normalmente, como nos vídeos anteriores que eu já tinha dado esse formulário, tá ok? Então vamos começar a nossa aula. Antes de eu falar o tema desse milagre de Jesus, eu vou fazer uma pequena observação. Todos os milagres, desde as aulas anteriores até essa aula, nós estamos abordando os milagres de Jesus registrado em João, tá bom? Não estamos fazendo os milagres de Jesus abordando sobre esse tema de uma forma cronológica. O que significa uma forma cronológica? Nós não estamos abordando os temas dos milagres de Jesus na sua ordem, nos fatos do acontecimento, ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Eu, Patrícia, eu estava dormindo, eu acordei, depois abri os meus olhos, tomei o meu café, depois escovi os meus dentes. Estão vendo a forma cronológica? Nós não estamos abordando os temas dos milagres de Jesus desta forma. Sendo assim, para que caso você venha pesquisar a respeito do tema, você não venha falar, mas esse milagre que a tia está falando não é o quarto, ou quinto, ou sexto, tá bom? Só para fácil entendimento, ok? Então vamos dar início à nossa aula. Antes da gente começar, eu gostaria de orar, eu gostaria de apresentar ao Senhor esta aula. Então vamos orar juntos? Vamos comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por mais um dia e queremos agradecer por mais uma aula. Venha, Senhor, em nome de Jesus, dar-nos o entendimento dela e que nós possamos absorver e guardar todos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado em todas as aulas. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe me dizer qual é o milagre que João registrou? Qual é o próximo milagre? Então, João está registrando o milagre da primeira multiplicação de pães, que se encontra em João capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 15. Então, abra aí João capítulo 6, do verso 1 ao 15. Eu vou estar fazendo a leitura aqui neste outro celular. Tá bom? Então acompanha aí comigo. Depois disso, Jesus atravessou o Mar da Galileia, como é conhecido também como o Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica, da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Felipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer.
Felipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: diga ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobriu o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Amém, queridos? Então agora nós vamos fazer as observações de alguns versículos bíblicos e eu quero que você preste atenção neste momento. Então vamos fazer algumas observações. Vocês estão notando aí que eu coloquei este mapa aqui, tá bom? Para que vocês possam observar o primeiro versículo que fala de João. Depois disso, Jesus atravessou o Mar da Galileia, conhecido também como o Mar de Tiberíades. Então, vocês estão vendo aqui ao lado o Mar da Galileia, que também era conhecido como o Mar de Tiberíades. Então, ele era mais ou menos naquela época desta forma. Tá legal? Só para vocês terem uma ideia na localização de um mapa, na época de Jesus, de como era chamado e como eram as dimensões deste mapa. Tá legal? Como vocês podem observar aí no versículos anteriores aí que a gente leu, antigamente era costume deles somente contar os homens, né? Não eram contados mulheres e crianças. Então vocês podem observar que aí está registrando cerca de 5.000 homens. Mas a gente pode jogar facilmente aí umas 10.000 pessoas aproximadamente, contando mulheres e crianças também, tá legal? E no versículo 12 a gente pode observar que Jesus ele fala a respeito de 2 fatores. O primeiro é acerca do desperdício. Então Jesus não gosta de desperdício de comida. Então por isso que ele pediu para os seus discípulos recolherem as sobras das coisas que sobraram. E eu quero que vocês prestem atenção agora no versículo 14, porque nós vamos observar algumas coisas nele. E fala assim: quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Nós podemos observar aqui que o povo, quando viu esse milagre que Jesus fez, reconheceu Jesus como profeta, ou alguém superior, ou Messias, aquele que estava para vir ao mundo. Mas o povo também aqui viu também que poderia ter uma possibilidade de milagre fácil. E o versículo 15, Jesus ele sabia que o povo estava querendo obrigá-lo a ser um rei. Por conta de quê? Por conta que Jesus oferecia os milagres e bênçãos de uma forma fácil, sem trabalho. Então veja que Jesus ele começou a perceber, ele começou a ver que o povo tinha uma segunda intenção, querendo colocar ele como rei pelo sinal da multiplicação dos pães e dos peixes, ou seja, de conseguir as coisas através de milagres sem precisar de trabalho. E não era isso que Jesus estava querendo, não era isso que Jesus estava mostrando ao povo. Essa multiplicação de pães e peixes era para glorificar a Deus, para trazer glórias ao Senhor. E Jesus viu a intenção do povo e por isso que ele se retirou e foi para o monte sozinho. Tá bem? Então veja que o coração das pessoas, eles queriam conseguir algo fácil de Deus sem trabalho. E não é assim que as coisas funcionam. Nessa passagem, a gente também pode observar que através dessa multiplicação de pães e peixes, Jesus ele também mostra que nós não devemos desperdiçar,
que nós não devemos desprezar ou descartar as bênçãos que vêm do Senhor. Então, por isso que Jesus ele retirou-se e foi para o monte, tá ok? Então eu espero que todos os juniores tenham gostado dessa aula. Todos os juniores da nossa igreja, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa aqui o seu like, o seu comentário, deixe também a sua inscrição, porque nos ajuda aqui. E toda vez que essas aulas forem ser postadas, vocês ativem o sininho, porque aí vocês serão avisados pelo YouTube quando eu postar aula nova, tá ok? Que todos fiquem na bênção, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.